Desde 2019, o Fórum da Alerj vem acompanhando a criação do Cluster Tecnológico Naval e as articulações que estão sendo feitas entre Marinha do Brasil, Governo do Estado, iniciativa privada e academia para tornar a economia do mar um importante vetor do desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Na Alerj, a Comissão da Indústria Naval vem realizando audiências públicas para debater os potenciais do cluster naval e também os desafios de alavancar essa indústria. No programa que começa agora, vamos entender como o Estado do Rio de Janeiro pode se transformar em um hub de desenvolvimento da economia do mar. O Rio em Foco está no ar. No programa de hoje eu converso com o almirante Edésio Teixeira Lima Júnior, presidente da Ingeprom. Oi, almirante. Satisfação em revê-la novamente. O Rio de Janeiro tem uma vocação natural para atividades econômicas ligadas ao mar, além de sua posição geográfica e estratégica. Também possui uma concentração de grandes centros de ensino e pesquisa. Antes, vamos ouvir a presidente da Comissão da Indústria Naval de Offshore do setor de óleo e gás, deputada Célia Jordão, que fala sobre a participação da Alerj no desenvolvimento desse setor. A participação da Alerj começou quando nós criamos a comissão, especial, olhando justamente com um olhar mais específico, mais estreito para esse setor. O estado do Rio de Janeiro, ele é banhado aí de ponta a ponta, tem uma costa maravilhosa, sem sombra de dúvidas, o nosso mar é uma das nossas grandes riquezas, e de fato, os almirantes até dizem, na sua apresentação, é a nossa Amazônia Azul, e dentro dessa apresentação da Associação do Cluster Tecnológico Naval, uma das atuações que é de fato necessária é a participação do poder público naquilo que eles, na apresentação, colocam como a necessária governança. O governador determinou que se formasse um grupo de trabalho para apresentar para ele, então, o que seria essa governança, desenhasse para ele, estruturasse para ele a ideia dessa governança, como ela atuaria nessa questão da economia do mar, para o nosso estado do Rio, para que então a gente partisse de algum ponto e fizesse, então, estabelecessem atividades. E nós temos que ter um olhar mais ampliado para essa economia que vem do turismo náutico, costeiro, que vem do pescado, que vem da segurança marítima, da aquicultura, da maricultura, da parte do reparo naval. A gente, então, também está prestando muita atenção no que está acontecendo lá no Senado, na votação da BR do Mar, do fomento com relação ao transporte de cabotagem. Então, a gente precisa ter esse olhar também bem cuidadoso para esse segmento. Então, a economia do mar para o estado do Rio de Janeiro é importantíssima, e tem um grande potencial de alavancar a nossa economia. Nós temos o turismo, nós temos a indústria naval e tem toda essa cadeia produtiva também no entorno. A deputada Célia Jordão já citou alguns das cadeias produtivas que a economia do mar traz em si, e esse conceito que já foi tão bem explicado e que, na verdade, tem sido aí palco de toda uma construção de uma governança e planejamento. Qual hoje é a necessidade e o foco que deve ter o governo nesse planejamento? Geisa, primeiramente, temos que rever esse conceito de governança. Governança significa, na nossa concepção e na visão teórica, planejamento, liderança, autoridade e atribuição de responsabilidades. E foi nesse contexto que o cluster se estabeleceu. Nós compreendemos essa governança em 3 níveis. O nível operacional,
o próprio ambiente de negócios do cluster, onde as cadeias produtivas vão se formar, vão interagir e vão apresentar propostas e demandas para que os negócios, nesse grande ambiente da economia do mar, possam se desenvolver. O segundo nível, esse envolve o poder executivo e o poder legislativo do nosso Estado, porque eles têm a responsabilidade de promover políticas públicas que permitam o interesse dos agentes econômicos e permitam criar um ambiente estável, né, e integrado jurídica e economicamente para que os negócios se desenvolvam. E esse ambiente é o foco principal das nossas preocupações e discussões, tanto com o executivo como com o legislativo. E o terceiro nível é o nível do governo federal. O governo federal ele tem que dar as grandes orientações estratégicas, planos de ações e políticas públicas que orientem os estados no sentido de desenvolvimento da economia do mar. Esse instrumento já existe, que é a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que é conduzida pela Casa Civil e é secretariada pela Marinha do Brasil. Então, existe uma série de estudos lá dentro, já em andamento, que vão impactar diretamente o ambiente de negócios do Rio de Janeiro, que é tão profícuo como a deputada Célia comentou. E é muito importante, Almirante, citar também, né, qual é o papel do Estado do Rio de Janeiro nessa grande governança, porque muito do que a gente tem de potencial de crescimento no Brasil, da economia do mar, tem aqui um palco importante para se desenvolver. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa participação do Estado, né? O que a gente tem aqui de potenciais e vantagens comparativas com outros estados? Um dos grandes interesses da política externa brasileira é justamente se filiar à OCDE, né? Isso nós estamos considerando aqui como uma externalidade, né? Um fato externo que vai promover uma grande dinâmica no ambiente de negócio que nós estamos criando. E uma das principais políticas, iniciativas estabelecidas pela OCDE é justamente o desenvolvimento da economia do mar. Eles vêm num programa de 2010 até 2020 e projetam, em 2030, e projetam que em 2030 cerca de 6 a 8% da economia mundial virá da economia do mar. Então, a OCDE estabeleceu 19 setores de atividades econômicas. Se nós olharmos o Rio de Janeiro, esses setores já estão estabelecidos ou estão não trabalhando da forma como se esperava, por uma série de problemas ao longo da nossa condução. Mas o Estado tem o potencial para desenvolver esses 19 setores. E se nós observarmos as condições geopolíticas, geoestratégicas e geoeconômicas do Brasil, e particularmente do Rio de Janeiro, nós identificamos um conjunto enorme de vantagens comparativas e competitivas que permitem que o Rio de Janeiro seja um dos polos mundiais dessa economia do mar, se integrando nessa grande cadeia de valor global com foco no mar. Então, fica bem claro que o ambiente de governança ele é fundamental. E como eu comentei na pergunta anterior, nós já temos no nível operacional, que é o ambiente de negócio do cluster, o nível empresarial, e nós temos no nível federal. O que falta é justamente esse meio termo. Ontem mesmo tivemos aqui uma reunião com a presença da deputada Célia Jordão, com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, e nós discutimos exatamente a proposta para cumprir essa determinação do governador, que era criar uma estrutura na administração do Estado, e essa estrutura ficará subordinada à Secretaria de Desenvolvimento, né? Trabalhando em conjunto com a Secretaria de Planejamento, e essa estrutura vai criar esse ambiente integrado de condução da economia do mar. E também vai fazer a coordenação com os municípios, porque os negócios acontecem nos municípios. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui a construção naval, nós temos 18 estaleiros aqui na Bahia, em vários municípios, Rio, Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis. Então, é preciso que haja um planejamento, haja essa coordenação, essa integração e esse relacionamento institucional com esses municípios, em torno das políticas públicas e do planejamento que vem a ser conduzido. E esse órgão que vai ser criado, nós
inicialmente denominamos de Comissão Estadual para o Desenvolvimento da Economia do Mar. E ontem ficou decidido que ele seria ao nível de uma superintendência que faria essa coordenação das diversas áreas do Estado voltada a esses 19 setores da economia do mar. Ótima notícia que o senhor trouxe aqui no programa Rio em Foco e que a gente vai continuar a debater no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre a criação de uma comissão em nível estadual para começar a desenvolver a economia do mar. Almirante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais seriam as funções e qual é principalmente o foco dessa instituição que está sendo criada justamente para preencher o espaço que o governo precisa ter na consolidação desse desenvolvimento da economia do mar aqui no Estado. A SEDEMAR é um órgão principalmente de planejamento e coordenação da execução desse planejamento nos setores que serão priorizados na economia do mar. Certamente, esses setores serão aqueles que poderão trazer mais rapidamente resultados para o Estado. Em termos de quê? Em termos de emprego, em termos de renda, em termos de arrecadação de tributos, o foco principal do desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. E o SEDEMAR, ele é um canal de interlocução entre quem está vivendo o problema, criando o ambiente de negócio, que é o cluster. Então, o cluster, desde que foi fundado em 2019, 4 empresas estratégicas de defesa se organizaram em função de 2 documentos de planejamento de nível nacional, a Estratégia Federal de Desenvolvimento do país e o Plano Estratégico da Marinha com Horizonte 2040, eles definem que a economia do mar é um elemento importante e que o cluster é um modelo de organização dessa economia. Então, em função disso, a INGEPROM recebeu a tarefa, no contexto dessas 4 empresas, que são todas estratégias de defesa e 3 estatais, né? A Condor, que é a única privada, a INGEPROM, a Nuclep e a Amazul. Aí a INGEPROM recebeu a tarefa de fazer essa estruturação. Porque no próprio planejamento estratégico da INGEPROM, a economia do mar é um dos seus eixos de atividade. Então, nós criamos 3 documentos estruturantes do cluster, um plano estratégico, um plano de negócios e um plano de comunicação, justamente para divulgar e fazer essa articulação, criar a consciência da importância do mar e explicar o que é a economia do mar. E, desde a ativação, nós começamos a articular com empresas, identificar cadeias produtivas, identificar negócios e fazer propostas ao governo. E tivemos também uma interlocução muito grande com o Legislativo. Eu mesmo, no início, há quase 2 anos, fui numa audiência conduzida por você, né, preparada por você, com o deputado Luiz Paulo, que conduziu a mesa na Alerj. Depois tivemos mais algumas reuniões, o deputado Luiz Paulo mergulhou nesse assunto, né, e nós criamos esse ambiente todo. O que precisamos fazer agora? Continuar com estudos específicos, com projetos. Eu já adianto que um deles aqui foi de sugestão do próprio deputado Luiz Paulo, que é a questão da reciclagem, né? Comissionamento e descomissionamento de meios navais, plataformas e navios de uma forma geral. E nós estamos com um grupo de trabalho com várias empresas e instituições que se juntaram à estrutura do cluster para apresentar uma proposta ao Estado em termos de tecnologia, processos industriais, aspectos ambientais, aspectos econômicos e tributários. Então, esse é o papel do cluster se relacionando com o SEDEMAR. E o SEDEMAR ele tem que incluir isso no grande planejamento do Estado e, logicamente, conversando com o Legislativo, porque o Legislativo é que vai criar o corpo jurídico de segurança de negócios e de continuidade e prosperidade desse ambiente. E no ambiente do SEDEMAR, nós também nós estamos abordando o modelo triplo hélice. Então, nós temos o governo, as empresas e a academia. E discutimos isso em conjunto, prestando um serviço, apresentando soluções e benefícios para a sociedade. E aí é onde entra o grande interesse da LERJ.
A LERJ representa a sociedade. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira integrada. Um dos pontos importantíssimos da economia do mar é a sua contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. O Rio de Janeiro, ano que vem, vai sediar o evento Rio+30, comemorando aí os 30 anos da Rio 92, e o fato de ter sido palco já de grandes eventos ligados ao meio ambiente. Como é que a gente pode unificar mais isso? Quer dizer, que tipo de ativação que a gente precisa fazer por parte do empresariado para uma participação mais efetiva dentro dessa agenda, gerando as transformações que a gente precisa ver acontecer nessa década da ação para poder ter um mundo mais sustentável? Primeiro que esse é um compromisso do Estado brasileiro de seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o mar é uma possibilidade de desenvolvimento, mas o mar também ele tem que ser preservado quanto à poluição e quanto à degradação, e também quanto ao problema climático. O mar é um dos principais veículos condicionadores do clima do nosso planeta. Então, qualquer iniciativa que ocorra, projeto, proposta dentro do cluster, tem que estar totalmente alinhado com esses objetivos. Ele não vai prosperar se não estiver dentro dessa visão. E disse que o mar é a última fronteira de desenvolvimento. Isso é verdade, da humanidade, a última fronteira de desenvolvimento da humanidade. Então, nós temos que tratá-lo com muito cuidado e explorá-lo de uma maneira extremamente cuidadosa e sustentável. Então, essa é a nossa grande proposta dentro do ambiente do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, no comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No programa de hoje, eu converso com o presidente da Ingepron, o almirante Edésio Teixeira Lima Júnior, sobre a economia do mar. Em todas as discussões sobre desenvolvimento, a gente tem a perspectiva do presente, quer dizer, a realidade sobre a qual a gente está agindo, e o olhar para o futuro, para os potenciais que a gente tem aqui reunidos, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, e tem uma agenda passada, principalmente ligada a essa questão da indústria naval aqui no estado do Rio de Janeiro, que acaba sendo também um espaço de interação que o cluster, de uma relação de expectativas que o cluster acaba criando, né? Quando se fala da economia do mar, a gente pensa assim, tá, beleza, mas o que essas indústrias que a gente esses estaleiros, por exemplo, que estão no entorno aqui da Baía de Guanabara e que já produziram fortemente, já atenderam a essa indústria nacional, hoje já se encontram aí, enfim, fechados ou sem encomendas. Essa questão é uma questão que tem surgido também nos debates da comissão, né, e no encontro do qual o senhor participou aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual é a perspectiva e onde a gente pode encaixar nessa discussão de futuro, de desenvolvimento, esse passivo, né, que precisa ser, de alguma forma, observado e tratado também ao longo dessa discussão de implementação mesmo dessa estratégia de desenvolvimento. Essa é a comissão especial, né, o aspecto específico da indústria naval, que é conduzida pela deputada Célia Jordão. Eu comentei que a economia do mar, conforme estabelecido pela OCDE, são 19 setores de atividades econômicas, né? Mas nós, nos estudos que fizemos já dentro do cluster, identificando as cadeias produtivas, identificando os potenciais encadeamentos, e qual seria o reflexo desses encadeamentos em termos de multiplicadores dentro da nossa matriz de produção do Rio de Janeiro, nós elencamos 6 setores prioritários. O primeiro deles é justamente a construção e reparação naval. Eu falei que nós temos aqui cerca de 18 estaleiros, né, que estão praticamente sem atividades. Nós temos, do outro lado, uma demanda grande da Petrobras, 2 estaleiros civis e 2 grandes estaleiros militares, né? O Arsenal de Marinha e o programa lá de Itaguaí. Então, nós precisamos trazer, e vemos uma possibilidade enorme com a renovação de plataformas, FPSOs, navios de apoio, que a Petrobras vai demandar. A Petrobras vai ter que substituir, ao longo dos próximos anos, cerca de 60 ativos desses no mar.
Então, isso trará, naturalmente, se for bem orquestrado, tivermos políticas e tivermos instrumentos que permitam a retomada desses estaleiros, que eles recebam essas encomendas, né? E que nós voltemos a ter a posição da indústria naval como nós tínhamos aí, ao longo dos anos, desde o plano de metas de Juscelino, do Clube Cheque, que ao longo do tempo nós fomos perdendo. Então, nós temos esse potencial aqui. Temos tecnologias, temos capacidade, agora precisamos orquestrar e criar esse negócio. Então, o primeiro setor é esse da construção e reparação naval. Eu digo que esse é urgente, né? E isso passa também pela visão do conteúdo local. Nós precisamos criar, né, que a nossa indústria forneça, não só por uma questão de independência, mas uma questão também de movimentação da economia nacional e da economia local. Então, esse é o primeiro foco. O segundo foco, que está diretamente ligado à construção e reparação naval, porque o ambiente industrial será o mesmo, os estaleiros, é justamente a questão do descomissionamento e desmantelamento de meios navais, navios e plataformas que nós temos ao longo da nossa costa. Hoje, essa é uma preocupação que nós temos de olhar em termos da indústria, da tecnologia, do meio ambiente e de questões tributárias para formar esse ambiente de negócio. E é um dos GTs, como eu disse, que está ativado no nosso cluster. Hoje, por exemplo, o aspecto ambiental, né, e isso, já pegando o link com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, existem regras internacionais muito fortes com a preocupação da poluição e da preservação do meio ambiente. E nós não temos estaleiros qualificados e certificados no momento para atender essa demanda. Então, nós temos que criar tudo isso e é um dos propósitos do nosso estudo. O terceiro foco é justamente a indústria naval de defesa e segurança. Esse está sendo conduzido para a Marinha, nós temos uma carteira enorme de programas, temos um dos maiores programas do Brasil, que é de submarinos, aqui em Itaguaí, temos o programa das fragatas classe Tamandaré, que não estão sendo construídas no Rio de Janeiro, estão sendo construídas em Itajaí, Santa Catarina, mas ficarão sediadas no Rio e demandarão uma infraestrutura enorme de manutenção aqui no Rio de Janeiro. Mas mesmo com a construção em Itajaí, por atuação do cluster, criando um ambiente de divulgação, fornecedores do Rio de Janeiro já estão inseridos no programa lá em Itajaí. E basta dizer que a parte mais sensível desses novos meios, que são muito complexos, né, que é justamente a inteligência do navio, o seu sistema de combate e seu sistema de gerenciamento da plataforma, será sediado no Rio de Janeiro. A ATEC, que é uma empresa ligada à Embraer, se instalou aqui no Rio de Janeiro e justamente os seus laboratórios e as suas áreas de desenvolvimento desses sistemas estão no Rio de Janeiro e serão inauguradas agora em setembro, mediante tecnologia que foi negociada pela Marinha a ser transferida para a Marinha e para esse ente privado. Isso abre uma possibilidade enorme no caminho do desenvolvimento tecnológico e da inovação. O quarto aspecto nessa cadeia toda integrada, prioritária para o Rio de Janeiro, onde nós vamos trazer maior benefício, é justamente a prospecção e exploração offshore, é o nosso pré-sal, e toda a cadeia produtiva que integra o pré-sal. O quinto foco é justamente a área de serviços marítimos, né, que também tem uma conotação de desenvolvimento tecnológico ligado à indústria 4.0. Está sendo desenvolvido um regramento internacional de integração dos 16 serviços que caracterizam essa cadeia marítima, desde o momento que um produto é embarcado, uma carga é embarcada, o transporte marítimo até o desembarque com automação portuária. Isso está inserido no conceito chamado de e-navigation, a navegação aprimorada. Isso envolve muita tecnologia e vai possibilitar espaço para as startups. Nós já temos projetos dentro do cluster de automação em que embarcações autônomas com instrumentos de inteligência artificial já executam certos serviços. Então, isso já é realidade dentro do cluster, nessa aproximação com a academia. Nós temos um trabalho com a COP e com empresas, startups que surgiram nessa possibilidade. E o sexto, que é o mais promissor,
né, e não custa muito nós desenvolvermos, é justamente a nossa grande vocação: turismo costeiro, esporte e lazer náutico, né? É uma área que rapidamente ela absorve muita gente com mão de obra não muito qualificada, que pode ser qualificada para essas atividades, e aí o SEBRAE tem um papel enorme, né, qualificando esse pessoal. E só para nós entendermos o potencial, olhando o Rio de Janeiro e olhando, por exemplo, comparando com o cluster marítimo europeu, hoje, do valor agregado anual que é gerado com a economia do mar no cluster marítimo europeu, que é coisa de 300 a 320 bilhões de euros, 44% desse valor agregado vem justamente da área de turismo, esporte, lazer náutico e cruzeiros marítimos. Então, o Rio de Janeiro tem todo o potencial. Então, o nosso modelo ele prioriza essas 6 áreas, e é esse contexto que nós estamos apresentando para o governo do Estado do Rio de Janeiro. A pandemia gerou grandes impactos na economia de uma maneira geral, acelerando alguns processos, principalmente a entrada no mundo digital, mas também retardando algumas ações que precisavam ser implementadas. A gente já está aqui dando várias boas notícias, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também nesse processo histórico da construção do cluster, de que forma a pandemia afetou as atividades e, na sua visão, o que ela traz também de oportunidade. O primeiro é que nós vivemos num ambiente que é todo interconectado, né? Então, quando nós interagimos com o meio ambiente, no caso da pandemia, o vírus se espalhou pelo mundo inteiro, desacelerou o impacto sobre a economia, o impacto sobre a vida das pessoas, sobre o emocional das pessoas, nós podemos levar isso para o ambiente da exploração do mar. Então, nós podemos, se não tratarmos de maneira adequada, nós podemos ter efeitos semelhantes ao de uma pandemia nessa desestruturação e perda dessa possibilidade de usar o mar em prol da humanidade, né? Nós estamos no mesmo planeta, o planeta fechado, né? Não tem muita saída, então nós temos que preservar o que é nosso da melhor maneira possível. Então essa é a comparação que eu vejo entre a crise criada pela pandemia e a crise do meio ambiente, que o mar pode ser uma solução. Bem, a gente já viu aqui na nossa conversa que o Estado do Rio de Janeiro tem todos os elementos para avançar nessa agenda da economia do mar. E, para o senhor, quais são os principais passos que têm que ser dados para que a gente possa construir uma política pública consistente e que responda a esses desafios do passado e também do futuro? Primeiramente, tem que haver um comprometimento e um espírito público, né? Não há espaço para corporativismos, e principalmente daqueles que têm responsabilidade perante a sociedade, aqueles que foram eleitos para atender os anseios da sociedade. E, nesse ponto, a LERJ tem um papel fundamental, porque a LERJ é a voz da sociedade, né? E ela tem que interagir muito com o executivo para criar esse ambiente promissor que a gente espera para o Rio de Janeiro. O segundo ponto, que eu diria muito importante, é a atuação do empresariado. O empresariado precisa ter eficiência na alocação dos seus recursos e transparência, e, principalmente, ter em mente a responsabilidade social da empresa. Então, esses 2 aspectos são fundamentais, tudo dentro do contexto da governança. E o terceiro é que nós pavimentamos o caminho para o que é de mais moderno e discutido em termos de modelo de desenvolvimento, que é a estrutura ESG, ambiente, na preocupação com o ambiente, aí o link com os objetivos das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável, onde o de número 14 é o mar, mas o mar também interage com vários outros. A responsabilidade social, é preciso resgatar a nossa população, é preciso inclusão social e é preciso dar oportunidade à nossa população. E terceiro é a governança. Então, eu acredito que esse pacote, sintetizando, é o conjunto é orientador das ações que precisamos ter no Rio de Janeiro. Almirante, muito obrigada por ter participado e aceitado o convite de contar aqui para a gente, no Rio em Foco, como estão sendo essas evoluções. Acho que a gente trouxe aí ótimas notícias. E para quem está assistindo a gente aqui, nosso telespectador, avisar que esse conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. É só buscar por Quero Discutir Meu Estado no nosso podcast. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.